você pôde perceber, hoje estamos dando um enfoque especial em missões. E para trazer a palavra de Deus, nós convidamos o pastor Silmar Wilbert, gaúcho da Gema, natural de Três Coroas, em Rio Grande do Sul. Ele é casado com Ana Ruth, com quem tem 2 filhos, a Bruna e o Derek. Está na África há 26 anos. Reside atualmente em Porto Príncipe, na África do Sul, onde desenvolve um trabalho missionário com enfoque social, através de hortas comunitárias e atendimento às crianças. Também atua como missionário, além de África do Sul, na Namíbia e no Malawi. Participamos em 2019 de uma viagem missionária com ele na Namíbia. Foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora e inesquecível. Pudemos conhecer o seu valioso trabalho. Meu irmão, que Deus use a sua vida para falar ao nosso coração a palavra do Senhor. Os amados irmãos aí da Igreja do Brasil, graça e paz, que bênção, que privilégio poder estar com vocês, mesmo que presencialmente não, mas estamos aí então de forma virtual. Que Deus abençoe vocês. Antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês têm feito por nós, por missões, não só com a nossa família, mas por outros missionários também. Que Deus retribua na vida de vocês, que Deus realmente, assim como Ele tem sido cuidado de vocês até aqui, continue cuidando daqui por diante também. Que privilégio poder também agora compartilhar umas palavras com vocês, e hoje eu gostaria de meditar aqui, vamos meditar juntos aí nessa parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, dos versículos 25 em diante. Lucas 10, 25 em diante. Aqui traz, então, um relato, assim, uma história onde Jesus foi confrontado, né? Um intérprete da lei veio e tentou colocar Jesus em provas. E nós também somos colocados em provas muitas vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada com o Senhor. Muitas coisas vêm para colocar a nossa fé em prova, para colocar o nosso caráter em prova, colocar a nossa esperança em prova, e nós temos que estar firmes no Senhor para podermos também resistir a essas provas aí, como Jesus resistiu. E Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? E daí depois Jesus então faz uma pergunta para ele e pergunta o que está escrito. Então Jesus lhe perguntou: o que está na lei? Como é que você interpreta isso? E isso então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amar a Deus de todo o teu entendimento. E eu quero me ater um pouquinho a essa palavra. Nós estamos tendo entendimento, estamos servindo a Deus, amando a Ele com entendimento, ou só pela emoção, só por aquilo que as pessoas dizem, só pela opinião de outros, pela sugestão de outros? E também, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E daí no versículo 28, Jesus então começa a dar para ele então essa parábola, essa história do bom samaritano. E Jesus vai então no versículo 30, ele diz aqui que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Eu já falei sobre isso aqui antes, em outras mensagens, mas a minha pergunta é, nós estamos vivendo agora nessa época de pandemia, estamos vivendo essa época terrível, né? Esse vírus que veio abalar o mundo, que veio trazer tantas coisas, mudar tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas uma coisa nós temos que entender, Deus não perdeu o controle de nada. A soberania de Deus continua intacta e ninguém vai tirar isso. Deus é um criador e é um ser incriado. Ninguém o criou. Ele é o criador de todas as coisas, de eternidade a eternidade.
e nós estamos servindo a este Deus com entendimento, como diz aqui. E esse homem agora caído, né, à beira do caminho, ali no caminho, e algumas pessoas vão passando por ali. Dá para você imaginar uma pessoa no caminho, semi-morta, sem ter ajuda de ninguém, sem ter um socorro? Eu acho que essa pessoa, mais do que nunca, estava ali aguardando, esperando, orando, ou sei lá o quê, para que viesse uma ambulância, para que viessem os paramédicos, que viesse um socorro até ela. E a primeira pessoa que passa, que vem passando lá, versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Casualmente. Não era o caminho dele de todos os dias, mas ele passou por ali. Ele passou por ali e veio a ele uma grande oportunidade para ele colocar em prática o seu chamado, a sua vocação, e dizer por que ele era um sacerdote, e mostrar a que e por que ele era um sacerdote. Só que esse sacerdote, Jesus mencionou isso, quando ele teve a oportunidade de estender a mão para alguém, quando ele teve a oportunidade de fazer algo por alguém, diz aqui que ele passou de lado. A minha pergunta que eu faço para mim mesmo, para minha casa, para minha família, para os meus discípulos é: como é que nós estamos tratando as pessoas que estão no nosso caminho, precisando de socorro, de ajuda nos dias de hoje? Ou eu tenho passado de lado? Tenho eu tido medo de contágio e tudo mais? Eu lembro de um caso recente de uma das nossas voluntárias, muito querida, uma irmãzinha muito amada. Há uns dias atrás ela foi atacada por um cachorro pitbull, né? Eu não gosto nada desse tipo de cachorro, mas quem sou eu para dizer que tem que eliminar os cachorros? O criador é que se encarrega dessas coisas aí. Mas quem tem um cachorro desse tem que ter muito cuidado. É um cachorro que precisa de muita atenção e precisa ser domesticado, precisa ser lidado com ele. Não é um cachorro para andar solto na rua, pela sua característica, pela sua natureza muito agressiva. E essa professora foi atacada por esse cachorro e ficou com a cara toda rasgada, a cabeça, o peito, várias partes do corpo foram mordidas e ela estava ali agora jogada no chão, mais do que nunca precisando de uma ajuda, de um socorro. Imagina que as pessoas viessem, e hoje em dia nós vivemos nessa época com tanta AIDS, HIV positivo, tanta tuberculose, e agora com essa epidemia desse vírus também, que também é extremamente contagioso. Imagina se as pessoas olhassem para ela: não, eu tenho medo de contágio, eu não vou chegar perto, não vou chegar perto, não vou chegar perto. Mas alguém chegou, a socorreu, pegou ela, levou até o socorro, né, porque não veio a ambulância, levaram ela até a clínica para ela ser socorrida lá, pois ela foi para o hospital, já foi atendida, hoje ela já está bem, já muito bem recuperada, por sinal. Falta só cicatrizar ainda alguns pontos, mas está se recuperando muito bem. E aqui, esse sacerdote teve uma grande oportunidade, mas não o fez, de socorrer alguém. Mas diz a Bíblia também no versículo 32 aqui, semelhantemente, ou seja, da mesma forma, do mesmo jeito que o sacerdote, que é escolhido, separado para servir a Deus, para trabalhar na obra de Deus, fugiu da oportunidade de servir, o levita, que também era escolhido, separado, ungido, ordenado para ser um levita na obra, descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Foi Jesus quem mencionou isso aqui, foi Jesus que citou essa parábola aqui. E muitas vezes nós temos que nos autoanalisar e ver se nós não estamos fugindo da raia, ver se nós não estamos fugindo do trabalho, nós não estamos fugindo da missão, fugindo do nosso alvo, dos nossos objetivos, que são pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, fazer discípulos de todas as nações, ir e ensinar as pessoas.
falar que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Deus chamou a ti, chamou a mim, chamou a nós, igreja, para essa função, para essa missão. Não são os políticos que vão pregar o evangelho, amados. Não são os políticos não são eles que foram chamados, escolhidos para levar a salvação de Jesus para outros. Até muitos podem ser crentes, como eu e você. Só que essa função, essa missão foi dada especificamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós é que temos esse chamado, esse compromisso de ir e de fazer missões, de fazer discípulos. Mas diz também no versículo 33, certo samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles não conheciam nada de batismo, eles não sabiam nada de discipulado, eles não sabiam nada de dízimos e ofertas, eles não sabiam nada de fé evangélica, eles não sabiam nada de missões, como você e eu sabemos. Mas este samaritano, que não conhecia nada daquilo que você e eu já conhecemos, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Foi o samaritano que não tinha Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, que se compadeceu do necessitado, do semi-morto, daquele que estava ali buscando, querendo, precisando mais do que nunca de um socorro. E foi o samaritano que o socorreu. E esse samaritano, então, diz que pegou ali o ferido, pegou o que ele levava de suprimento para a viagem dele, para os negócios dele, como vinho e óleo e outras coisas, e pegou aquilo ali e fez curativos no semi-morto, colocou no seu animal e levou até um hotel, até uma hospedaria, até uma pensão. E colocou ele lá e ainda garantiu o pagamento. Ele sabia que o cara tinha sido roubado, assaltado, deixaram ele sem nada, semi-morto. E ele vai e arca com os prejuízos, ou seja, com as despesas. E ele deixa lá pago as coisas e ainda garante, dá uma palavra de garantia. Olha, quando eu passar aqui de volta, se alguma coisa ficou pendente, eu vou pagar quando eu volto, ok? E ele cumpriu com a sua palavra. Diz aqui no versículo 35, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, cuida dele. A primeira palavra que me veio, sim, quando eu falei com a família, com os amigos da Cobra, quando ela foi mordida pelo cachorro, eu falei para eles, cuidem dela. Cuidem dela. E elas disseram, mas nós não temos nem dinheiro para levá-la para o hospital. Eu digo, vamos dar um jeito. Nós não temos, mas o nosso Deus tem. Deus tem bala na gula. A guaiaca de Deus não se esvazia, amados. Deus é um Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas. Dono do ouro e da prata. E se ela precisar, se você precisar, vai ter. Não vai faltar. E aqui não faltou. Esse homem foi cuidado, foi tratado, e Jesus tinha então essa parábola para deixar para os seus discípulos, para ti e para você, para ti, para mim, nos dias de hoje também. A primeira coisa que me veio à memória, me veio à lembrança quando fui avisado do acidente, do incidente do cachorro que atacou a nossa querida Cobra, a irmã voluntária lá na creche, foi de falar para eles, cuidem dela, custe o que custar, nós não vamos deixá-la abandonada nesse momento. Ela mais do que nunca precisa de um socorro, de um alívio, de uma ajuda, e nós vamos fazer isso. E logo em seguida tudo aconteceu que ela pôde ir para o hospital, no dia seguinte foi operada, fez as plásticas necessárias, hoje ela já está em casa se recuperando e já prestes a poder voltar às atividades normais dela. Amados, muitas oportunidades nós temos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos oportunidades de estender as mãos, de fazer algo pelos outros e a gente não faz.
Agora, nesse momento aqui na África, por exemplo, dessa crise pandêmica, né? Quando eu fui trabalhar nos projetos de hortas, muitas pessoas ficaram com medo. Você não tem medo de ser contagiado e tudo mais? Eu digo, se nós não irmos lá plantar, produzirmos alimentos, aquela comunidade vai ficar a ver navios, eles vão passar fome. A fome vai aumentar o índice de criminalidade, vai piorar essa questão do crime aqui na nossa volta também. E uma das coisas, quando veio o lockdown é o cadeado para baixo, fechado, por isso que é a expressão lockdown, o cadeado está aberto, quando você vai dormir à noite, você pega ali o cadeado na porta e bota ele lockdown, aqui ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai. No outro dia de manhã, a gente abre o cadeado lock up, né? Então, o lockdown significa isso, cadeado fechado. Veio o lockdown, ninguém mais andava nem para a direita, nem para a esquerda, para cima e para baixo, para lado nenhum. E eu precisava ir trabalhar, eu precisava ir lá atender, porque eles ficavam me chamando, dizer, pastor, nós precisamos de ajuda, de orientação aqui na horta, nós não sabemos o que fazer, está dando isso, está dando aquilo, como é que nós vamos agir? E logo Deus providenciou para mim uma permissão do Ministério da Agricultura para eu poder transitar livremente. Minha esposa teve também depois, ganhou também a mesma permissão e nós pudemos então ir. E as creches também, as crianças não podiam mais vir para a escola, só que as mães, os pais, as tias, aonde as crianças vivem, eles não tinham como ficar com essas crianças o dia inteiro dentro de casa, porque muitas dessas crianças já não têm pai, outras não têm mãe, muitos não têm pai nem mãe, e uma vizinha se fez tia por ela, porque ela perdeu os pais, e agora então tem que cuidar dessa criança, mas durante o dia ela tem que ir para uma creche, tem que ir para um lugar onde ela vai ter ensinamentos, vai ter alimentos e tudo mais. Aqui nós não temos, por uma tradição e pela cultura aqui dessa região, aqui não existem os orfanatos. É muito raro você ver um orfanato. Então aqui são creches durante o dia e à noite então eles vão para um vizinho, para uma vizinha, para alguém que tem uma espécie de custódia daquela criança para cuidar dela. E as crianças então também precisavam comer, se alimentar. E nós temos as hortas que produzem bastante comida, bastante vegetais, legumes. E então as cozinhas da creche agora é que vão trabalhar mais. Nós vamos trabalhar mais com a cozinha do que presencialmente com as crianças. E nós começamos a suprir então as professoras voluntárias lá e encher, abarrotar lá a despensa da creche com comida. E todos os dias, das 10 às 4 da tarde, em média de 300 entre crianças e viúvas, vêm se alimentar ali e levar também uma porção para casa. Tem sido uma bênção. Eu poderia ter dito, olha, não posso, estou de lockdown, não podemos sair, que morram a fome, que passem necessidade, não é meu problema, que o governo tome conta deles. Amados, tem coisas que são responsabilidades do próprio governo, seja municipal, estadual, federal, da onde for, mas nós, aquilo que cabe a nós fazer, nós não podemos passar essa bola para outros. A bola que Deus deu para eu jogar, eu tenho que jogá-la, né? Não posso passar isso para outras entidades. Nós fomos chamados para fazer uma coisa, discípulos, e isso o governo não faz. O governo administra, o governo cuida da parte deles. Agora, o discipulado é feito através de crentes, um a um. Nós temos que cuidar dos nossos filhos na fé. E nós temos trabalhado e não tem faltado comida, as famílias da vizinhança todas estão muito bem alimentadas, supridas, não vi ninguém passando fome até agora, ninguém morreu de fome, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado dos nossos projetos e até as pessoas ali na nossa volta, nós não temos tido óbitos por causa deste vírus. Nos bairros vizinhos tem vários casos, mas ali nas creches, a nossa comunidade e também nas hortas, todas as casas na volta ali, e são mais de 1000 casas, nós não tivemos nenhum caso de óbito. Alguns casos positivos, mas ninguém veio a óbito.
Deus tem literalmente posto a sua mão nessa situação e cuidado de nós em todos os sentidos. Então, amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: tem oportunidades que Deus nos dá, e eu creio que esse momento é um momento de oportunidade. É um momento crítico, é um momento de crise, é um momento trágico, mas também de grandes oportunidades de nós servirmos a Deus, servirmos o nosso próximo, ajudá-los, e não com medo, não com receios, mas pela coragem, pela fé, nós vamos enfrentar tudo isso e Deus vai nos guardar, vai nos livrar de todo e qualquer contágio desse problema também. Nós temos uma filha que agora é médica, vai começar a trabalhar agora na próxima semana, no hospital, já formada, com diploma e tudo, e autorizada a iniciar a sua carreira de médica. Vai ter que trabalhar 2 anos para pagar o subsídio, né, que ela teve dos 6 anos, e agora com 2 anos ela já termina isso também, mas já está apta a trabalhar. O nosso filho também continua firme na faculdade, mesmo estudando em casa, à distância, pelo computador, online, e também agora o curso de piloto teve que estancar por causa desse momento, porque o aeroporto aqui perto de casa está completamente fechado, não desce, não sobe um avião comercial. Lá de vez em quando um voo cargueiro vem aqui, mas são muito, muito raros. Não se ouve mais aquele barulho de avião subindo e descendo como antes, que eu gosto muito, por sinal. Eu também não tenho viajado, não estou conseguindo viajar. Eu precisaria muito ir para o Malawi, precisaria muito ir para a Namíbia. Os nossos discípulos lá estão clamando por uma oportunidade das fronteiras se abrirem para eu poder ir até lá. Mas graças a Deus os trabalhos estão todos indo muito bem. O Alois na Namíbia está conseguindo ser uma bênção na comunidade também. As igrejas, são 5 congregações na região dos Quangales. Os enfermeiros, os voluntários, o pessoal da saúde tem usado os prédios da igreja agora, nesse momento, para fazer os testes, para poder analisar as situações e tudo mais. Deus, então, sabia o porquê que Ele queria nos usar para levantar aqueles templos, e hoje aqueles lugares lá estão servindo de bênção para a comunidade local, não só para os cultos, mas também para servir as pessoas dali. E no Malawi a mesma coisa. Nosso discípulo Thomas Kachepa está fazendo um belíssimo trabalho. Ele tem cuidado das igrejas, ele tem podido viajar, andar, dar assistência aos pastores. Inclusive, alguns dos pastores, ontem recebi uma chamada que eles estão ficando quase que sem comida também, e nós estamos mandando um socorro para eles, para pelo menos um saco de 50 quilos de farinha para cada uma das famílias dos nossos pastores lá em Ulongwe, em Kasindi, e Lilongwe também, e Balaka. E nós estamos podendo fazer isso por causa de irmãos amados como vocês que têm nos ajudado. Irmãos, eu gostaria também de dizer para vocês o seguinte: momento de dificuldade, de epidemias, momentos de crise, eu não esperava que fosse passar por um momento como esse. Eu nunca pensei, nunca imaginei. Quando veio a virada do ano, de 2019 para 2020, eu não contava com o que nós estamos passando hoje. E quando veio a virada do ano, eu ainda fui para a Namíbia, ainda consegui ir para o Brasil, né? Estava prestes a ir pregar aí na igreja, e tive que abortar o meu programa, a minha agenda, e voltar para casa. Foi quase um dos últimos voos de regresso para poder estar com a minha família. E hoje nós estamos aqui, já se passaram 3 meses desse momento, e eu tenho visto a mão de Deus a cada dia, a cada momento, cuidando de nós em todos os sentidos. Irmãos, há muitos semi-mortos à beira do caminho, ou no nosso caminho, esperando uma mão amiga. Aquele semi-morto ali, ele estava ali mais do que nunca, precisando de alguém que fosse até ele e lhe estendesse a mão e o levantasse, ou que o levasse até uma hospedaria. Mas o sacerdote, que ganhava pago para isso, que tinha salário para isso, que tinha sido ungido, separado para isso, não o fez. O levita, que tanto cantava, que tanto envolvimento tinha
com as coisas religiosas, quando teve essa oportunidade de estender a mão e socorrer um próximo, ele não o fez. Mas o samaritano fez. É por isso que ele é chamado aqui no título de o bom samaritano. Deve ter samaritano ruim também, assim como tem gaúcho ruim, como tem gente brasileiro ruim, como tem alemão ruim, mas também de todos os povos, tribos, raças e nações, tem gente boa. E você é um bom cristão, você é um bom servo de Deus, você é uma boa serva do Senhor, você é um bom filho de Deus, que sabe que quando precisa estender a mão, você está ali pronto, apto e desejoso de o fazer. Que Deus continue te cuidando, te abençoando, te protegendo e te usando em todos os sentidos, em todos os momentos da tua vida. Porque agora nós tivemos esse lockdown político, esse lockdown que veio das autoridades políticas, né, cuidando aí do povo e tudo mais, tentando proteger as pessoas desse vírus. Mas vai ter um dia em que aquele que está sentado à direita de Deus Pai vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E daí vai dar um lockdown celestial. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E tem muita gente semi-morta na nossa volta, que precisa de você, que aguarda por você a ir até ele e o levantar, o socorrer desse quase divórcio, de o socorrer dessa vida de quase prostituição, de o socorrer dessa vida de corrupção, de o socorrer dessa vida de mentira, de o socorrer dessa vida de pagã, dessa vida pagã. É você que Deus quer usar para ir e abençoá-lo. Seja até através de um telefonema, através de um e-mail, através de uma mensagem, mas vá até aos perdidos e tire-os dali, daquela situação, e leve-os para a hospedaria de Deus, onde eles vão ser tratados, curados, discipulados e serem preparados para antes do lockdown celestial estarem prontos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus e um dia morarmos todos na mansão celestial. Amados, uma palavra simples, eu sei que é simples, não poderia ser mais simples do que essa, porque não tem como arrumar alguém para pregar de forma mais simples do que eu. Só mesmo daí um bem inculto e analfabeto. Eu não sou tudo isso, mas eu creio que Deus quer usar esta palavra para ministrar ao teu coração. Seja um servo valoroso, seja uma serva corajosa nas mãos de Deus e vá em busca das almas semi-mortas que carecem do teu socorro. Que Deus te abençoe, amados. Venham conosco fazer missões. Eu sei que não tem voos, agora não tem navios trazendo passageiros para cá, nem para lá, mas nós podemos, em oração, de várias formas, abraçarmos esse trabalho juntos e fazermos a obra que Jesus nos separou e nos chamou e que Ele espera que a gente seja fiel. Fiel nesse pouco aqui, para um dia sermos colocados no muito da mansão celestial. Eu creio nisso, queridos. Eu creio fielmente nisso. Eu creio 100% nisso, que Jesus está lá e um dia Ele vai voltar para nos levar para um lugar bem melhor do que esse. Como diz o meu amigo, nós vamos sair dessa para uma bem melhor. Nós vamos sair deste para uma outra mansão melhor do que esse conforto que nós temos aqui. Obrigado por tudo, que Deus abençoe, e ainda queremos orar junto. Senhor Deus e Pai, Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um dos Teus filhos, ó Deus, os nossos irmãos, irmãs, os nossos amigos. Senhor, ninguém melhor do que o Senhor para abençoá-los, para cuidar deles, para protegê-los, mesmo, ó Deus, nesse momento difícil, crítico, onde nós temos que ter tantos cuidados, seja na área da higiene, seja na área
de evitar o contato físico e tantas coisas mais, mas o Senhor é poderoso para nos livrar, para nos proteger de todo o contágio, de todas as enfermidades, e ainda assim nos usar para sermos bênção para outras pessoas. Dá, ó Deus, entendimento, as diretrizes, ó Deus, as orientações do Senhor para cada um dos teus filhos seguirem fazendo a vontade do Senhor, fazendo discípulos, ganhando almas para Jesus e levando pessoas, ó Deus, a enriquecer o céu. Vamos, ó Deus, tirar os semi-mortos do caminho e trazê-los, ó Deus, para a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Obrigado, amados, que Deus abençoe vocês. Aguardamos a visita de vocês aqui novamente. Pastor, volte, venha nos visitar. Esperamos vocês, precisamos de vocês, e assim que as portas se abrirem, nós contamos com a presença de vocês aqui. Muito em breve espero poder estar aí também para dar um abraço, um beijo em todos vocês aí. Amamos vocês e somos tremendamente agradecidos pela vida de todos vocês. Que Deus retribua na vida de vocês tudo aquilo que vocês têm feito pela obra dele também. Um grande abraço, beijo no coração.